O Revista Brasil TVT conversa agora com o advogado Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff. Boa noite, Eugênio Aragão. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Satisfação poder falar com vocês aqui. Eugênio Aragão, eu queria exatamente começar contigo abordando essa questão da prisão do Daniel Silveira, autorizada pelo STF, porque muito se questionou a legalidade dessa prisão em flagrante. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, o que de fato aconteceu e qual é a sua opinião sobre essa decisão do STF em relação ao deputado federal. Olha, a situação que nós assistimos, experimentamos nessa semana, é uma situação sui generis, né? Ela tem que ser tratada também dessa forma. Houve sim, a meu ver, o flagrante, pelo menos a fundamentação jurídica suficiente para se considerar a atuação dele uma atuação que foi captada em flagrante, porque a lei, o Código de Processo Penal considera em situação de flagrante, né, tanto a pessoa que pega logo depois de praticar o crime, como também aquela que, vamos dizer, esteja numa situação de permanência. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o crime dele foi um crime de situação de permanência, ou seja, se estendeu no tempo, porque quando veio a ordem de prisão, esses vídeos ainda estavam sendo apresentados por streaming e ele estava, na verdade, também reproduzindo esses vídeos em diversos foros na internet. Portanto, houve para o Supremo Tribunal Federal uma situação de flagrância em razão dessa circunstância. E me parece que encontra bastante acolhimento no Código de Processo Penal. A outra questão que se colocou, vamos dizer, no debate foi a invocação da Lei de Segurança Nacional, né? A gente entende por razões práticas porque a Lei de Segurança Nacional foi aqui brandida pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, só os crimes da Lei de Segurança Nacional, nesse contexto, que seriam crimes inafiançáveis. E a Constituição é muito clara quando diz que o deputado só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, né? Os outros crimes que poderiam ter ocorrido numa classificação do Código Penal seriam os crimes contra a honra, seria o crime de ameaça, o crime de instigação à violência. Todos eles são crimes que pode quase qualificar como crimes mirins, que não se qualificam nessa classificação de crimes inafiançáveis. Portanto, dá para entender por que o Supremo usou a Lei de Segurança Nacional nessa situação. E aqui nós temos esse eterno debate. A Lei de Segurança Nacional, que é de 1983, ela foi recepcionada ou não foi recepcionada pela Constituição de 88? Né? Esse é o grande debate. É claro que as pessoas que lutaram contra a ditadura tendem a considerar essa lei um entulho autoritário, incompatível com o sistema de valores, princípios e garantias da Constituição de 1988. Mas, por outro lado, nós temos alguns casos, pelo menos alguns despachos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que já deixaram claro que a lei pode sim ser usada para defender o Estado democrático de direito. E temos que também dar a mão à palmatória aos democratas desse país, porque em momento nenhum, desde 1988 até agora, nós colocamos em pauta a discussão de uma lei de defesa do Estado democrático de direito. Então, há uma omissão das forças democráticas nesse tema. E a única lei que realmente caberia para qualificar esses atos hoje de uma forma mais ampla seria a Lei de Segurança Nacional. E deixar de aplicá-la significaria deixar Daniel Siqueira, depois de todas as ofensas gravíssimas que proferiu contra os ministros,
dos ataques que proferiu a esse órgão de Estado, que é o Supremo Tribunal Federal, e a própria democracia, ao fazer apologia do ato institucional número 5, e além do que ter ameaçado também diretamente os ministros, que ele corresse solto. Me parece que seria uma grande desmoralização para o Brasil, para o Estado brasileiro, depois disso tudo, deixar Daniel Siqueira solto. Tanto que me parece que ele é quase uma unanimidade. Mesmo no Congresso Nacional, me parece que são poucas as vozes que insistem que Daniel não devesse ter sido preso. Hoje a grande maioria diz que o ataque proferido por ele foi tão grave que só pode ter essa solução. Outros dizem que também isso reforça essa atuação do Supremo Tribunal Federal, que Daniel, com esse seu ataque, foi um ponto fora da curva, né? Então ele não pode ser tratado de uma forma como se fosse um ataque qualquer, né? Que se fosse uma ofensazinha qualquer. Foi uma ofensa grave. É curioso, ministro, porque realmente ele teve a capacidade de gerar consensos, tanto no STF quanto no Congresso Nacional, que de fato seus colegas parlamentares chegaram a chamá-lo até com uma palavra de baixo calão de idiota, né? Ele é visto dessa maneira, né? Entre os congressistas. Mas, ministro, eu queria trazer um outro debate aqui, sobre essa história, a questão da liberdade, os limites da liberdade de expressão. Os apoiadores do parlamentar, que são essencialmente bolsonaristas, lançam mão sempre do argumento da liberdade de expressão irrestrita, né? Mas houve aí, como muito bem salientado pelo senhor, elementos de defesa do AI-5 que vai justamente ao contrário da liberdade de expressão. Ou seja, ela reduz em si mesma a atitude do parlamentar numa agressão à liberdade, às liberdades individuais. E aí eu queria perguntar para o senhor qual o limite da liberdade de expressão. Olha, muitos deles, inclusive, falaram que o deputado teria, além da liberdade de expressão, teria até mais, teria imunidade da palavra, né? Mas isso o Supremo já deixou muito claro. A imunidade da palavra se refere ao exercício parlamentar. Atacar as instituições de Estado de uma forma tão vil como ele atacou, seguramente não pode se classificar como uma atividade parlamentar regular. Vai muito além disso. Então, me parece que aqui não se aplicaria a imunidade da palavra. Por outro lado, a liberdade de expressão, ela para no momento em que a voz serve não para a troca livre de ideias e de opiniões, mas para agredir, atacar, né? Criar um ambiente de ódio capaz de levar, inclusive, a comoções sociais de grande porte. A jurisprudência internacional já teve várias oportunidades de dizer isso, quando se trata do chamado hate speech, né? Tanto na área dos direitos humanos, que ali encontram um claro limite, como na área do direito internacional penal. Lembrando a vocês que Julius Streicher, né, que era o editor-chefe do jornaleco nazista Der Stürmer, que era considerado um jornal de baixíssimo nível, que ele foi, inclusive, condenado à morte em Nuremberg por ser editor desse jornal. Ele pessoalmente nunca matou um judeu, nunca esteve diretamente envolvido no genocídio, mas ele instigou o genocídio fazendo toda aquele discurso de ódio contra os judeus na Alemanha, né? Então ele foi considerado como um instigador do genocídio e foi condenado à morte por conta de quê? De um crime que essa direita chamaria de crime de opinião. Da mesma forma, também no Tribunal de Ruanda, tivemos um outro caso muito parecido, né? O caso do editor, do chefe, o dono da rádio, Mille Collines, não é isso? Que foi um rádio dado para instigar a população contra os Tutsis, né? No massacre de 1974, 75. Então, nós vamos ver que ali, também da mesma forma, em 1994, também ali
ocorreu exatamente isso. O dono do rádio, ele é acusado de ser acessório ao crime de genocídio. Portanto, sim, a opinião pode ser uma arma muito contundente para a prática de violência contra pessoas e grupos. E por isso, dentro desse contexto, não se pode falar em livre opinião. Aliás, acho uma coisa muito curiosa. Eles sempre ficam insistindo na livre opinião deles, mas gostaria de ver se eles tolerariam a esquerda falar coisa parecida a respeito deles. Rapidamente seriam os primeiros a exigir censura, a exigir uma atuação contundente contra os seus adversários. Então, a opinião que é livre, na opinião deles, é sempre a deles e não a dos outros. Agora, doutor Eugênio Aragão, também o que chama a atenção é a forma como que todas essas ameaças são feitas à luz do dia e sem nenhuma cerimônia. O próprio deputado Daniel Silveira, quando chegou à carceragem da polícia, no IML, aliás, para fazer exame de corpo de delito, ofensas e mais ofensas, desrespeitando a autoridade policial, não sei se porque era mulher, e aí é muito fácil você crescer para cima de mulher, colocando o dedo na cara, ofendendo, dizendo que era deputado e fazia o que queria, e que a todo momento dizendo que vai provar quem de fato os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sua avaliação, doutor Eugênio Aragão, por que tudo isso está acontecendo nesse atual momento vivido no Brasil? Olha, se nós fôssemos cuidar aqui de uma pessoa comum que não fosse deputado, era um caso típico de prisão preventiva. Por quê? Porque ele passou a ser um risco à ordem pública, não é isso? Ele mesmo preso, ele continuou na senda do crime, ele continuou praticando crime. A Polícia Federal estava na casa dele, ele se tranca no quarto para voltar a atacar os ministros do Supremo. Chega na Polícia Federal, agride a funcionária por causa da máscara. Depois, quando se vê aqui no Rio de Janeiro, depois da audiência de custódia, ele chega lá e diz que vai mostrar para todo mundo o que é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele continuou com os ataques dele. Ele não se intimidou. Isso é uma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal de prisão preventiva, porque é o quê? É o risco à ordem pública para aquele sujeito que, vamos dizer, que mostra que ele é um risco porque ele voltará fatalmente a delinquir. Daniel Silveira voltará a delinquir. Me parece que a prisão dele foi um sinal muito forte e muito importante para essa turma, tá? Que com sua verborragia ataca pessoas, ataca grupos, ataca os mais vulneráveis, ataca as instituições do Estado, ataca partidos adversários de uma forma muito pouco civilizada. Está na hora de realmente dar um sinal. E também o Supremo Tribunal Federal deu também um sinal para os militares, né? Porque não podemos esquecer que esse bate-boca se iniciou precisamente em resposta, né, ao ex-comandante do Exército, que fez provocações também ao ministro Fachin, quando o ministro Fachin resolveu responder à sua memória de que o alto comando do Exército teria estado envolvido na ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Então, Daniel Silveira, se achou, vamos dizer, no direito, já que o ex-comandante do Exército também o fez, de fazer essas provocações ao Supremo Tribunal Federal. Então, ficou aí também um recado, né, para o Vilas Boas, para o general Vilas Boas, de que nem tudo é livre manifestação de opinião. Nem tudo. Existem limites e ele, como militar, também tem que se ater a esses limites. Sem dúvida. Ministro, queria aproveitar a presença do senhor agora para a gente falar de um outro fato recente
que também ensejou muita discussão nacional, também, enfim, mobilizou os bastidores de Curitiba, que é, de fato, as revelações ligadas à Operação Lava Jato, que mostram um conluio entre o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Todas essas revelações também suscitaram um debate, mais do que isso, manifestações bastante contundentes do STF, com destaque para o Gilmar Mendes, que disse que ficou chocado com tudo que essas revelações trouxeram à tona. E também obrigou os ministros, Gilmar Mendes um deles, a reconhecer que houve uma demora do debate da prisão em segunda instância e que isso pode ter, portanto, atrapalhado a questão específica do ex-presidente Lula, que acabou preso e impossibilitado de concorrer às eleições de 2018. Eu queria saber qual a sua visão sobre o quanto, na sua avaliação, essa não discussão, esse não debate que ficou para depois da prisão em segunda instância pode ter impactado nos rumos da Operação Lava Jato. A chamada Vaza Jato foi realmente para o Brasil uma bênção, porque colocou a nu tudo isso que nós já sabíamos, né? E aquilo que os ministros do Supremo Tribunal Federal, muitos deles, teimavam em dizer que era invencionice da defesa do Lula, né? O que ficou muito claro ali é que procuradores, o juiz, polícia, era tudo um grupo só, né? Articulando, armando acusações com base em meras conjecturas contra o presidente Lula, contra os outros acusados. E o que é mais grave, eles com isso conseguiram também levar a erro também as instâncias superiores, quanto o Supremo Tribunal Federal. Ficou claro agora que essas acusações eram, na sua grandíssima maioria, vazias, sem substâncias, armadas arremente e principalmente em relação ao presidente Lula para tirá-lo da campanha eleitoral de 2018. Né? Eles, portanto, viram esse processo político brasileiro, fizeram com que um candidato que claramente tinha chances de ganhar foi excluído da disputa. O Supremo Tribunal Federal, me parece que tem talvez um pouco de culpa nisso, porque o Supremo Tribunal Federal demorou muito, mas continua demorando muito, em tomar uma decisão a respeito disso tudo. Lula não poderia estar agora com os direitos políticos dele cassados e definitivamente esses processos tinham que ser realmente todos eles anulados diante daquilo que foi revelado. E ainda mais agora que também se revelou que no Supremo Tribunal Federal, parece também, né, tinha um auxiliar do então ministro Teori e que depois trabalhou com o ministro Fachin na Lava Jato, que ficava dando conselhos e consultas permanentes a essa turma da Lava Jato, o que mostra também, na instância máxima do país, também uma atitude de viciar também a ampla defesa, o princípio do contraditório. Foi lamentável, mas eu acho que agora a verdade está vindo à tona e, se tudo der certo, nós vamos ter Lula com seus direitos políticos de novo. Se Lula vai concorrer ou não como ao cargo de presidente da República, passa a ser, então, uma decisão dele e do partido, mas seguramente não mais de seus adversários.